Então vamos lá na questão número 3. Está aí já enunciado para a moçada. Considerando a atuação e a dinâmica das massas de ar na América do Sul, analise as seguintes afirmações. Então veja bem, o que são massas de ar? Temos mais um fator climático aqui. Lembra que as massas de ar são porções do ar atmosférico que apresentam características específicas de temperatura, de umidade e de pressão. Então, quanto à origem, as massas de ar, elas podem ser continentais ou oceânicas. As massas continentais, elas são secas. As massas oceânicas, elas são úmidas. Tranquilo? Mas também quanto à origem, elas podem ser equatoriais, tropicais ou polares. As equatoriais e as tropicais são massas quentes. As polares são massas frias. E essas massas elas estão circulando, já existe uma dinâmica geral de circulação dessas massas de ar. Então, entenda que essa circulação já define que as massas elas influenciam muito o comportamento do clima e do tempo. Podemos considerar como o principal fator, né, dentro dessa questão aqui. Tranquilos? Então vamos lá. Então vamos analisar aí as informações. Primeira informação diz o seguinte: a massa de ar equatorial continental, ela atua na porção centro-ocidental da planície amazônica e tem como uma das suas características a elevada temperatura. Então veja bem, dentro dessa questão, tá? As massas equatoriais, elas estão se formando sobre a linha do Equador. Se estão se formando sobre a linha do Equador, claro, são massas muito quentes, tá? E a umidade também faz parte das suas características. Essa massa equatorial continental realmente ela tem uma influência significativa na região da Amazônia, principalmente nessa porção centro-ocidental. E um detalhe, vocês viram que eu disse que as massas continentais são secas. Essa massa, a equatorial continental, é a única massa continental úmida que existe no mundo. E essa umidade ela se caracteriza pelo processo de evapotranspiração que acontece aí na floresta amazônica, tá? Então, essa é uma informação que nós podemos considerar como correta. Então, já eliminamos aí uma das alternativas, né? Como a moçada pode observar aí na questão. Tranquilos? Segunda informação fala sobre a massa tropical continental. Ela forma-se na região central da América do Sul, no final do inverno e no início da primavera. Essa massa é bastante interessante, tá? Ela tem a sua formação sobre uma área de anticiclone. O que é anticiclone? Anticiclonal. É uma área de alta pressão. Então, quando envolve alta pressão, você tem o quê? Baixa temperatura, tá? Quando a área é ciclonal você relaciona a baixa pressão, então alta temperatura, tá? Ela é uma massa tropical, então ela é uma massa quente, né? Como ela é continental, ela é seca. Mas essa massa, como ela está situada sobre o anticiclone, e esse anticiclone chamado Santa Helena, a força maior dela ocorre principalmente no equinócio da primavera e no solstício de verão. Isso aqui no hemisfério sul, tá? Então, por esse motivo, essa massa ela tem, né, uma ação maior no final do inverno, tá? Início da primavera, final do inverno, tá? E no início da primavera, onde ela vai começar a ter uma ação mais intensa. Então, vamos considerar essa informação também correta. Então, já temos a 1 e a 2. Então, já eliminamos mais uma alternativa. E a terceira informação, ela fala sobre a massa tropical atlântica. Então, veja, tropical atlântica. Ela tem que ser quente, ela tem que ser úmida. Aí diz, possui características de umidade e de temperaturas baixas. Veja, se ela é tropical, as temperaturas não podem ser baixas, até porque a massa tropical atlântica, ela tem a sua origem sobre o trópico de Capricórnio. Então ela apresenta temperaturas altas e umidade alta. Temperatura alta, eu não posso ter alta pressão. Lembra? Alta temperatura, baixa pressão. Então, mais um erro na informação. Muito bem. Então, nessa questão, nós temos como informações corretas a 1 e a 2. A alternativa, portanto, é a letra C.
Vamos lá para número 4. Ela vai cobrar um pouquinho, né, de vocês também envolvendo a estrutura, as diferentes camadas, né, da atmosfera. Então vamos ver o que nós temos aí a respeito. Na primeira alternativa diz o seguinte: a atmosfera ela é mais densa em altas altitudes e os gases mais abundantes são nitrogênio, vapor d'água e oxigênio. Então veja lá. Primeiro que os dois gases abundantes é o nitrogênio e o oxigênio. Lembra que os dois juntos somam 99% da composição da atmosfera. Tá? O vapor d'água vai entrar naquela fração lá de 1% apenas. Não só o vapor d'água, como partículas em suspensão, enfim. Tá? Então, ela não é mais densa em alta latitude, porque alta latitude, ar rarefeito. Nitrogênio e oxigênio são gases pesados. Eles estão nas partes mais baixas da atmosfera. Então, informação aqui errada. Na letra B, a camada da atmosfera chamada de estratosfera suporta a biosfera e é a principal região da atividade do tempo atmosférico. Então, veja lá. A principal camada é a troposfera. É na troposfera que ocorre praticamente, né, todos os fenômenos meteorológicos. Na estratosfera, o que nós temos lá é a presença do gás ozônio. E lembra, na estratosfera, quanto o gradiente térmico muda. Na estratosfera, a partir dela, quanto mais alto, mais quente. Tá? Então, a biosfera está suportada na troposfera. Na letra C diz, aproximadamente 90% do total da massa da atmosfera está na troposfera, onde a altitude da camada superior limite, a tropopausa, né, que é uma zona de transição, ela varia conforme a estação e a latitude. Bom, até aqui nós temos coerência nas informações. Então, até aqui podemos considerar que essa alternativa está totalmente correta, né, dentro desse contexto, lembrando que a troposfera com certeza é a camada mais importante para nós. Na letra D diz que a temperatura na troposfera aumenta em altitude, pois o ozônio absorve a radiação ultravioleta e reirradia em ondas longas. Essa descrição ela cabe à estratosfera e não à troposfera. Portanto, não podemos considerar essa informação como correta. E na letra E fala que a pressão do ar aumenta com a altitude, ao contrário da temperatura do ar, pois ela é produzida por movimento, tamanho e número de moléculas no ar. Então, olha lá, pressão atmosférica, peso do ar. Se a altitude aumenta, o peso diminui, então a pressão é menor, tá? Ela não aumenta com a altitude, ela diminui com a altitude. Então, nós temos aqui uma informação também errada. Então, considerando, né, voltamos lá para a alternativa C, né, lembrando que a troposfera realmente é a chamada baixa atmosfera, né, é a camada mais densa onde ocorrem os principais fenômenos, né, ou fatores climáticos, né, deslocamento de massa de ar, formação de nuvens, precipitação, diminuição de temperatura, isso conforme a altitude. Né? Então, a altitude da troposfera varia conforme a latitude. Isso considerando que a latitude é outro fator climático. Tá? Então, a alternativa correta, tá, para essa questão, moçada, é com certeza a alternativa C. Tranquilinhos?